Hoje eu quero falar sobre oração. De uma forma bem simples, a minha mensagem é bem simples. Eu não tenho, como diz assim, uma sapiência, né, teológica, como o pastor Vanderlei, o pastor Carlos, mas eu tenho a palavra de Deus, que é autoridade sobre nossas vidas, bem prática, bem objetiva, para que a gente possa entender essa palavra de Deus tão simples e que nós complicamos muito. Mas eu queria que vocês vissem aqui no telão nosso primeiro texto, que eu quero basear nele, oração que Deus atende. Ore em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E vigie nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6:18, como base na oração que Deus atende. Já ocorreu na sua vida, no seu período de vida cristã, de você orar, pedir a Deus, e você perceber que não está sendo atendido, e você fica impaciente, e de repente você se vê fazendo as soluções, né? Resolvendo as coisas do seu jeito, porque já, Deus, pedi tanto, não apareceu nada, e eu estou fazendo então do meu jeito. É mais rápido, não é o certo, mas é o mais rápido, né? Eu vou fazer do meu jeito. Mas é interessante que pode acontecer com você, como pode acontecer comigo, como pode acontecer com qualquer um. Mas é interessante, no texto de hoje, nós entendemos que a Bíblia, ela, na verdade, ela revela como que a oração funciona. Ela revela também que existem alguns impedimentos, algumas barreiras, algumas formas que impedem que nossas orações cheguem ao trono da graça. Existem alguns, na verdade, alguns empecilhos, que eu gostaria depois, daqui a pouco, nós fazemos juntos isso, mas também a Bíblia revela que podemos identificar, podemos descobrir e trabalhar com isso dentro da palavra de Deus, para que nós possamos avaliar isto diante de Deus. Será que eu estou orando dentro daquilo que Deus está atendendo, pode atender, ou tem algo empecilho, algo que realmente impede que a minha oração chegue ao trono da graça, que eu receba essa graça? Como eu estou? Esse é o meu objetivo dessa palavra da manhã, dar algumas informações bíblicas, né, para que a oração realmente torne uma aventura diária e grandiosa, para que você goze as maiores bênçãos de Deus na sua vida. Então, 2 pontos que eu queria rapidamente pensar com vocês, para que vocês avaliem diante de Deus e o Espírito Santo, que eu orei tanto para que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, coração, para que Ele faça a diferença, não só na palavra, mas no Espírito Santo de Deus, no coração de cada um de vocês, e cada um de nós, inclusive o meu coração. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a oração com barreira, aquela oração inútil, vamos dizer assim, sem efeito. Quais barreiras podem estar existindo que essa oração não chegue ao trono de Deus? Primeira coisa que eu gostaria de ver, que é a primeira barreira da oração, é orar sem conhecer Jesus. É tão simples, parece, mas sem conhecer Jesus, orar com fé, orar a Deus, sem conhecer a Deus, mas sem conhecer Jesus Cristo. Aqui tem uma diferença grande, que em João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, e o que mais? E ninguém... vocês leram lá, isso mesmo. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Eu sou o caminho. Então Jesus é o caminho. Jesus é quem intercede, é o Filho de Deus, é o meu Salvador. Eu preciso confiar nele, para que haja essa, vamos dizer, essa ponte, essa intercessão de Deus junto ao Pai. Talvez, sendo apenas um religioso, que não se rendeu a Jesus Cristo ainda, como Senhor e Salvador, não existe um intermediador, um mediador, aliás. Jesus é o mediador. Somente através de Jesus há uma intercessão junto ao Pai. É bem claro isso na Bíblia. E pode ser uma barreira eu não crer que Jesus é meu mediador. Em 1 Timóteo 2,5, é bem claro esse texto, bem claro no sentido de dizer, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Quem é?
homem, Jesus Cristo, homem. É bem claro, simples. Eu preciso crer. Porque senão minha oração se torna um monólogo, talvez, uma conversa comigo mesmo. Se eu não tenho a fé em Jesus Cristo, a fé em Deus, essa ponte não acontece, é uma barreira. A Ele que eu preciso orar, a Ele que Ele precisa ouvir a minha oração. Para isso, requer que eu creia em Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz que quando Ele foi na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. No momento da morte de Jesus, de alto a baixo, o véu se rasgou. Isso quer dizer, aquele sacerdote, dentro do costume, uma vez por ano, que entrava ali, para interceder para o povo, as nações, os pedidos. Agora, esse véu se rasgou, e através do sangue de Jesus, nós, que temos Jesus no nosso coração, entramos nesse lugar, cara a cara com Deus. Porque Jesus é o mediador. É Ele que nos traz essa alegria, esse privilégio, essa honra de estar diante de Deus maravilhoso, Deus Pai. Primeira barreira, se eu não creio, é uma barreira para que eu possa avaliar isso. Segunda barreira da oração é orar sem arrependimento. Meu coração não está arrependido. Se eu não estiver arrependido no meu coração, é uma grande barreira, irmãos. E a gente não percebe isso. Muitas vezes não percebemos isso. Olha o que diz Salmo 66, 18, 19. Diz, se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Isso quer dizer, se eu guardo o pecado no meu coração, se eu estou recusando a confessar esse pecado, eu não posso tomar parte ou posse da plenitude de Deus. É bem claro esse item, esta barreira está clara aqui na palavra. Deus não compartilha com o pecado, Ele não convive com o pecado. Ele não tem amor pelo pecado, Ele tem amor pelo pecador. Mas o pecado, vamos dizer assim, Deus odeia, literalmente, Ele cheira mal nas narinas de Deus, o pecado que está em nós, que nós não confessamos. É bem claro que essa barreira impede que nós tenhamos a graça, a bênção, a misericórdia de Deus, vamos dizer assim. Quando nós nos arrependemos, nós confessamos, a Bíblia diz que Ele perdoa. Não é somente desculpa aí, ou foi mal. Não é isso. Aliás, em Verdades Básicas, você que não fez ainda, faça Verdades Básicas. Nós temos essa lição bem clara. São coisas básicas que nós precisamos aprender. Deus perdoa quando nós fazemos dentro dos moldes dEle. Dentro daquilo que Ele entende e vê no nosso coração, tirando aquele mal, aquele pecado. Isso sim faz com que Deus perdoa, esquece. E aliás, quando acontece isso, Ele abre todos os canais de comunicação. Porque não há impedimento mais, quando nós temos o coração puro diante de Deus, nós podemos orar e confessar nossos pecados e arrepender-se dele, arrepender pontuando, identificando, dando nome, não escondendo. Esta é a clareza de Deus. Se orar sem arrependimento, eu tenho uma grande barreira para que a minha oração não chegue ao altar de Deus, ou seja respondido, vamos dizer assim. Terceira barreira da oração é orar dramatizando. Eu coloquei dramatizando porque aqui é orar para uma plateia. Eu não sei se dá para entender isso. Aqui o sentido é orar para se mostrar. Olha o que diz Mateus 6, 5 e 6. Quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está no secreto. Então o seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. É isso que está escrito lá? Viu como é claro? A oração pode ser feita em qualquer lugar.
Isso é claro, isso é normal, é o que Deus ouve em todo lugar. Mas tem um detalhezinho, um pré-requisito, vamos dizer. É coração, irmãos. É coração. É lá dentro. Eu não preciso falar palavras bonitas para os outros verem, ouvirem. Eu não preciso falar com o dicionário ao lado e vou usar essa palavra que eu vou impressionar. Eu sou o cara, eu sou a cara. Não precisa. Eu não estou orando pela pessoa lá ao lado, né? Não precisa. Aliás, até a nossa postura, ela muda. Nosso tom de voz muda quando eu vou me apresentar e dramatizar. Você pode perceber os artistas, né? A gente vê artistas fazendo determinados papéis que é totalmente diferente dele. Porque ele está fazendo teatro ali. Esta é uma grande barreira, queridos, muito grande barreira tão grande, que ao invés de nós abençoarmos as pessoas ao lado, elas se sentem mal, porque elas enxergam essa falsidade que nós temos aqui, e a bênção de Deus não flui. Olha que barreira que vai além do que nós imaginamos. Nós temos que ter esse coração limpo, porque Deus ouve o coração. Não o português correto ou qualquer outra língua correta. É a palavra de Deus no nosso coração, expressada da forma como nós falamos, e não da forma como nós podemos ou queremos dramatizar isso. Deus ouve o coração com fé. Quarta barreira da oração é orar sem ter vida. Isso quer dizer, eu vou orar para o vento. Isso quer dizer, eu vou repetir, tantas vezes eu queira, porque é uma palavra vazia, ela não vai encher o seu coração, aliás, a oração vai sair daqui, cair aqui no meu pé, e se cair no pé, porque ela vai sumir antes. A oração tem que subir, vamos dizer assim, para a gente ilustrar, tá, irmãos? A oração tem que subir no trono da graça. A oração tem que fazer barulho lá no céu. E não precisa ser gritado, não precisa ser feito de uma forma estrondosa. É coração no céu, na palavra de Deus, no trono da graça. Lá vai ter relâmpagos, trovões, vai ter alegria, vai ter movimento no céu, por causa de uma pessoa orando no coração, crendo que Deus está ouvindo. Não é algo vazio. Olha que diferença. Olha que diferença. Eu não quero ter essa barreira de falar para você e minha oração falar ou cair aqui. Ela precisa estar chegando no coração de Deus. Graças a Deus por isso. Isso é uma grande barreira que precisa ser realmente derrubado. Olha o que está escrito em Mateus 6, 7, 8. Nas suas orações não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá, porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Amém? Nós precisamos crer nisso, irmão. Deus conhece o meu coração. Deus conhece o seu coração, Ele sabe o que está aí dentro de você. Aqui, esse texto mostra nitidamente que Deus não agrada de orações feitas da boca para fora, vamos dizer assim. Deus não se agrada disso. É o mesmo que nós lemos, talvez, um livro, né? Sem aquele fervor, é algo muito frio, dramático, repetido. Deus não quer essa oração. Deus não quer algo vazio. Deus quer ouvir o clamor do nosso coração. É comparado com aquela pessoa que, às vezes, você vai conversar com ela, ou como já aconteceu comigo, esse exemplo já dei em outros momentos. Chegar numa pessoa, ela está conversando com alguém, você aguardar, e de repente você estende a mão, ela cumprimenta você, e continua conversando com outra pessoa, e te cumprimentando aqui, e dizendo, você vai sentir bem. E eu não me senti bem quando aconteceu comigo. Eu senti péssimo, rejeitado. Talvez você não, mas eu senti. Eu penso assim, se eu falar com Deus, olhando para outra coisa, não tendo o coração ligado para Ele, Deus não é como eu, que tem esse sentimento fraco, né? Deus tem a misericórdia. Mas eu penso, comparando a esses exemplos práticos, como fica o coração de Deus orando, puxa, Gildo, o Senhor é tão bonito para os outros verem, ouvirem. Mas não chegou aqui, Gildo.
Eu me senti rejeitado. Seu coração não pegou. Que barreira. Vamos avaliar isso, irmãos, na nossa vida. A barreira de nós sermos realmente frios nas nossas orações. Quinta barreira da oração. Oração ao ser intervida, respeitar o seu cônjuge. Aqui, irmãos, eu vou dizer assim, infelizmente, mas não tem como eu negar que Deus falou para os homens, maridos. Então não tem jeito de eu falar, é para vocês, o pastor está isento. O pastor não está isento, não. Tem coisa que o pastor não está isento, aliás, tem nada que o pastor está isento, tudo ele está junto. Aqui o texto, olha o que está escrito ali, irmãos, em 1 Pedro 3, 7. Também você, quem? Você, marido. Na vida comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais frágil, ou mais fraco, e que por isso deve ser tratada com respeito em todo o tempo, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida, que é dado por Deus. Haja assim, para que nada atrapalhe as orações de vocês. Que coisa incrível. Que coisa incrível. É triste, irmãos, mas existe um quadro que na casa de muitos crentes, aqueles que adoram a Deus, louvam a Deus, acontece brigas, tumultos. Você ouve de longe. Às vezes é camuflado um pouco, mas quando fecha a porta, ali na sala tem ao invés de sofá bonito, tapete, cadeiras lindas, tem um ringue. E tem luvas de boxe. O casal entra ali naquele ringue e começa a se agredir. Os filhos entram para apartar a briga e os filhos envolvem também. E isso estende para a família toda, porque o marido não tem tido a sabedoria de Deus. Há brigas, há palavrões, há xingamento, há rispidez, gritaria, mentiras, raiva, tanta coisa, traição, adultério. Eu me lembro quando, antes de voltar ao Evangelho, alguns momentos que eu tive situações assim de rispidez com a Zenita, eu percebi que após aquele momento que nós estávamos em festa, todo mundo ali, eu começava a cantar umas musiquinhas, né? Na época, Roberto Carlos, aquelas músicas karaokê, né? Eu me via lá sentadinho, cantando, aquela tristeza no coração, fim da tarde, um vazio. Graças a Deus, irmãos, quando nós voltamos ao Evangelho, eu me reconciliei com Deus e a Zenita se converteu. Graças a Deus, nossos filhos pequenos, nós começamos a mudar o nosso estilo de vida. Irmão, mas tem irmãos crentes que há 30 anos ou mais estão dentro de igreja e tem esses ambientes sem respeito ao cônjuge. Agora, é interessante aqui que a palavra de Deus mostra que a mulher também vai ser beneficiada quando o marido tomar a posição. Mostra esse critério, ali no versículo diz que a mulher também vai receber com você, marido, o dom da vida. Olha que responsabilidade. Aliás, não podemos empurrar somente para os homens, apesar de que ali está bem específico para os homens, ser o sacerdote do lar, para que as orações não sejam ouvidas, elas não sejam impedidas, não haja barreira. Mas a mulher é beneficiada com isso. Não só a mulher, queridos, mas os filhos, os netos, as gerações lá na frente, que nós precisamos enxergar com os olhos espirituais e de fé. Lá na frente, nossos netos e bisnetos precisam ser beneficiados pela palavra de Deus, que vai de geração a geração. Então a responsabilidade é minha como marido, é sua, é como com a esposa também. Aqui é muito forte essa declaração de Jesus. Olha o que está escrito em Marcos 11, 25. E quando estiverem orando, perdoe o que os ofenderam, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoar aos outros, o Pai de vocês que está no céu também não vai fazer nada. Não vai perdoar. É igual a oração do Pai Nosso, mesmo critério. Perdoa assim como eu tenho perdoado. E será que eu estou perdoando? Dentro do meu lar, há perdão, há comunhão, há clareza,
a vida. Muitos lares estão morrendo, literalmente, espiritualmente, sem vida cristã. A tristeza, um bronqueado com o outro. Esta barreira não pode existir, irmãos, que aqui nós estamos identificando barreiras, e esta é uma grande e terrível barreira para impedir a oração de Deus. Nós temos que ter um ambiente que experimenta alegria, um ambiente que experimenta perdão, um ambiente que experimenta a graça de Deus. E nós, marido e esposa, aqui o marido mais especificamente, é responsável por isso. Isso é uma grande barreira para identificar e ver como Deus pode abençoar melhor a sua vida. Agora, em segundo lugar, tem a oração sem barreiras. Aquela oração que produz efeito. Aquela oração que dá resultado. Aquela oração que Deus aceita com alegria. A primeira oração sem barreira nenhuma é orar com fé. Orar com fé, pedindo, buscando, batendo, insistindo, caminhando. Deus vai falar, essa pessoa está comigo porque ele está lutando e eu vou atender. Ele tem fé. Não precisa chegar tanto, né? Deus vai atender com fé rapidamente. Mas estou ilustrando apenas como é necessário nós termos fé naquilo que é maravilhoso, a palavra de Deus e a própria pessoa de Jesus. Olha o que está escrito aqui em Mateus 7, 8 e também o versículo 11. Peçam e vocês receberão. Procurem vocês. Isso, eu quero que vocês me ajudem. Batem e a porta será para quem? Para você, para nós que estamos pedindo, porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, aleluia. Você pode dar um aleluia para Jesus? Obrigado, Senhor, por isso, por me ajudar a pensar, ver que isso aqui pode ser uma realidade em mim, precisa ser. Continuando. Aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem? Para quem bate. Eu preciso ser essa pessoa que bate na porta de Deus, na porta do céu, dizendo, Senhor, como diz um pastor, que eu gosto da frase dele, ele é tão cheio de fé, que ele fala, Senhor, pelo amor de Deus, oh Deus, me ajuda. Esse homem expressa fé, a ponto de dizer, pelo amor de Deus, Deus, me ajuda. E vocês mesmos sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas a quem? A quem pedir? Quem precisa pedir? Nós, eu. É a palavra de Deus. Aqui Deus desafia realmente essa questão de pedir, de insistir, de não desistir. Irmão, não desista. Irmã, não desista. Creia. Você, como eu, também tem experiências de anos de coisas pedindo. E Deus está respondendo. Tem uma situação há 10, 12 anos que eu estou pedindo a Deus. Deus está respondendo agora. Minha mãe orou por mim por mais de 20 anos, para que eu voltasse. E quando eu voltei, ela continuou orando ainda. Não desista, irmãs, não desista, irmãos. Tenha fé. Aqui Deus desafia a ter fé. Ele quer que tenhamos. Olha o que diz Marcos 11, 24. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedir alguma coisa, creiam que já o receberam, assim tudo lhe será dado. Olha o que Jesus, olha o que Deus está dizendo para você, para mim nessa manhã. Tudo lhe será dado. A palavra de Deus desafia que você tenha fé. Não tenha fé no pastor não, tá? Nem no bispo, nem no sacerdote, nem no líder. Tenha fé no Deus que realmente faz diferença, que realmente age e abençoa. Segunda oração sem barreira é orar dentro da vontade de Deus. Olha o que está escrito em 1 João 5,14. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem, por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. A certeza. É interessante que esse texto, ele diz assim, quando estamos na presença de Deus. Aqui o sentido, irmãos, não é quando eu chego no meu quarto, ou na sala, em qualquer lugar, me ajoelho para orar.
e começa a orar a Deus. Aqui num sentido não é também quando nós chegamos aqui, vamos orar à igreja, e todo mundo começa a orar. Não é isto, não é esse momento. Você pode perceber que é estando, quando estamos, é algo muito constante. Aqui literalmente é uma consciência de andar, de respirar, de permanecer. Não é ser um aqui, em outro lugar eu sou outro, em outro lugar eu ajo de uma forma diferente. Irmãos, vamos avaliar isto. Essa é a qualidade da igreja que Deus quer. Eu preciso avaliar isso, irmão. Não estou dizendo somente para você, eu estou incluído nisso, que eu luto com isso também. Eu tenho a propensão, vamos dizer assim, de estar agindo como um camaleão em determinados ambientes. Mas Deus sempre me cobra e me age, me administra, me abençoa, dizendo: Gildo. Lembra quando sua mãe dizia, Gildo, para mim, né, minha mãe? Quando ela dizia Gildo Machado, aí eu saía correndo. O Espírito Santo vai dizer seu nome, né? Seu nome, Everton. Nós precisamos ter essa consciência, irmãos, e andar. Vou fazer isso para você entender. Andar na luz, andar na presença de Deus e fazer a vontade dEle literalmente acontecer. Terceira oração sem barreiras, orar em nome de Jesus. É isso lá? O nome de Jesus, o pastor Carlos citou, é o nome mais poderoso, irmãos. Nós não temos noção disto. É o nome mais poderoso, imagina. O nome que nós podemos valorizar. Olha o que diz Filipenses, a Bíblia diz bem claramente, por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, de todo nome. Aleluia. Eu preciso crer nisso, sabe, irmãos? Quando eu estou lá sozinho no meu quarto, bate alguma coisa aqui, eu posso dizer: Senhor, eu creio. O Senhor tem um nome acima de todo nome. O Senhor está me ouvindo. O Senhor pode fazer. Eu oro em nome de Jesus. Eu vou orar em nome de Jesus. Você pode orar em nome de Jesus, que Ele tem autoridade. Olha o que diz João 14, 13 e 14. Diz: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Olha que coisa linda, irmãos. Deus é glorificado quando Ele mesmo joga a bênção para você. Ele é glorificado e Ele se agrada disso, Ele se agrada de atender. Mas eu posso pedir o socorro de Deus no nome de Jesus Cristo. Não por minha reputação, não porque eu fiz bem, não porque eu dei uma esmola, não porque eu dei uma cesta básica, não porque eu atendi bem, não porque eu fiz bem para alguém. Não é isso. É pela reputação de Deus, pela reputação de Jesus, pela autoridade, pela trajetória de Jesus. O valor dEle, não o meu valor. É o nome dEle que é grandioso e valioso. Jesus tem autoridade no céu, na terra, debaixo da terra, acima da terra, no universo todo. Ele tem um nome conhecido em toda a esfera espiritual. O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é glorificado, o nome de Jesus tem que estar na nossa boca, no nosso coração, na nossa vida. O nome de Jesus tem que ser glorificado a todo instante, pela minha vida, pelas minhas atitudes, pelas minhas palavras, pelos meus procedimentos. Esse nome tem valor, e esse nome é autoridade para mim e para você. Aliás, ele traz até a salvação da nossa alma, porque é o poder de Deus através do nome de Jesus. Glória a Deus por isso, graças a Deus. A quarta oração sem barreira é orar vivendo em obediência. A partir de uma vida de obediência, eu preciso orar sem ter barreira nenhuma. Olha o que diz 1 João 3, 21 e 22. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus, recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada, o que agrada a Ele. Quando nós temos essa obediência, esse coração de obediência, nós não temos medo de ser descoberto ou ter feito algum erro, porque logo em seguida nós damos um passo no erro, Deus
nos ministra para que a gente afaste dele, não concretize. E quantos passos nós podemos dar para frente? E voltar para nosso lugar diante de Deus? Isto é obediência, irmãos. Eu não estou isento, você não está isento. Nós temos essa natureza que briga com a gente lá dentro. Ela briga diariamente, constantemente, continuamente. Mas essa obediência a Deus me faz viver claro diante de Deus. Ele ouve a minha oração porque não é o Gildo, não é você. É a pessoa de Jesus aqui dentro, o Espírito Santo, queimando o seu coração, dizendo: arrependa do seu pecado, não faça isso, não faça isso. Ah, Deus, mas é a oportunidade, eu estou tão carente, tão necessitado. Pai, está tão fácil pegar esse negócio aqui, ninguém está vendo. É tão fácil mentir, o outro não vê meu coração. Pai, a palavra de Deus, viva em obediência, não faça, não faça. Confesse, resolva. Esses dias eu falei com 2 pessoas, recentemente. Falei para elas, olha, pediram alguma coisa, eu falei: olha, então você me lembra que atualmente a minha memória escrita é bem melhor do que a minha memória, né? Então eu tenho que escrever, olha, eu estou escrevendo, mas se eu falhar, você, por favor, me cobre. E essas pessoas falaram assim: não, pastor, não tem problema, você está em crédito comigo. Você tem crédito. Sabe o que eu fiquei pensando? Eu preciso ter crédito com Deus. Porque Deus nunca falha, né? Deus não falha. Eu queria ouvir isso de Deus: Gildo, você está com um crédito grande aqui. Ultimamente, eu não estou ouvindo muito isso não, mas Deus sempre ministra a minha vida, mas eu quero ouvir dele: Deus, Gildão, você está com um baita de um crédito aqui comigo. Ele não pode falar isso comigo, senão meu orgulho vai e minha vida cai, né? Mas crédito com Deus, de falar: Deus, eu estou limpo com o Senhor, como diz a pessoa que deve na justiça: estou limpo, paguei o que eu devo. Porque é uma crença, irmãos, de que eu posso chegar diante de Deus e falar: Deus, eu te ordeno que o Senhor faça isso. Não existe isso. Deus, o Senhor está aqui para me atender. Não existe isso. Deus atende, mas meu coração tem que estar uma vida de obediência no Senhor. Olha o que diz João 15:7. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, o que é que acontece? Vocês? Tudo. Amém, amém. Quando andamos em comunhão com Deus, nós podemos literalmente viver bênçãos de Deus. Encerrando, eu queria que você lesse esses dois textos, versículos que está aqui no Salmo 37, 4 e 5. Esse versículo ele é encantador, porque ele é meu versículo da minha vida, do meu casamento, da minha vida ministerial, de tudo. Deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E quem mais? Ele fará. Isso é vida, irmãos. Eu luto com isso, não é fácil para mim, mas eu preciso visualizar isso. Como diz o texto, quando nós oramos no pacto de oração: meus olhos estão no Senhor. Se eu não tiver isso, eu sou o primeiro a cair antes que você imagina. Mas deleita-te no Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Ore, elimine todas as barreiras, avalie a sua vida. Não deixe para amanhã você avaliar daqui para o ano que vem, começar um novo modelo para o outro ano. É agora. Esse é o momento. Essa é a vida que Deus quer. Esse é o momento que Deus ministra o meu coração, o seu coração, para que eu faça isso com alegria e tenha a graça, a bênção e a recompensa de Deus numa vida hoje, mesmo diante de tanta tristeza que o mundo passa, tristezas e problemas que famílias passam. Eu tenho a graça e a misericórdia de usufruir, de receber, de ser abençoado por Deus, por causa da minha vida sem barreiras de oração. Queria que nós pensássemos nos dois, terminando. Primeiro, eu preciso entender que a oração com barreira, avalie na sua vida. O Espírito Santo fala, viu? Quando eu peço para o Espírito Santo falar comigo, eu vou falar bem baixinho aqui, mas às vezes me arrependo. Porque ele fala tanta coisa na minha mente, dizendo: Gildo, tem isso, tem isto, tem isto. Eu preciso disto para avaliar.
para eu tirar. E nós também temos entendido nessa palavra que a oração sem barreiras é a oração que nós podemos dizer: Deus, eu estou aqui, eu sei que estou me ouvindo, meu coração está limpo diante do Senhor. Queria que você fechasse seus olhos. Que a palavra de Deus tão simples possa avaliar o seu coração. Que Deus possa ter a misericórdia, a graça de ouvir o teu coração, a tua oração nesse momento.